Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2024 da Vitia. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de RI da companhia, onde a apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Vitia e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o senhor Wilson Romanini, CEO, o senhor Alexandre Deonero Friso, CFO e diretor de RI, e o senhor Henrique Monteiro Ferro, diretor de P&I. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Wilson Romanini, que dará início à apresentação. Por favor, Wilson, pode prosseguir. Obrigado, Laís. Bom dia a todos. Estamos aqui agora apresentando para vocês aí o resultado do nosso segundo TRI, consequentemente do nosso primeiro semestre. Então, vou falar um pouquinho aqui desses primeiros números, depois a gente dá aí uma visão de como as coisas aconteceram e estão acontecendo. Então, a receita bruta ajustada no segmento de biológico atingiu 20,7 milhões no segundo TRI de 24, 76% superior ao segundo TRI de 23, e quando a gente fala no semestre, né, de 24, 70,8 milhões, 8% a mais em relação ao primeiro semestre de 23. Sendo que a linha de defensivos biológicos registrou uma receita bruta ajustada de 17,5 bilhões no segundo TRI de 24, 90,9% superior ao segundo TRI de 23. E no semestre, nós temos aí uma receita de 61,5 milhões, representando aí 11,7% superior ao primeiro semestre de 23. A nossa receita líquida totalizou 99,9 milhões de reais no segundo TRI de 24, 37,3% superior ao segundo TRI de 23, e quando a gente fala no semestre, nós totalizamos aí 221,5 milhões, 0,01% acima do primeiro semestre de 23. Nós tivemos um primeiro trimestre muito complicado no ano, isso em relação aos problemas climáticos, né, aos custos para os produtores rurais. Então, a gente vê aí uma recuperação interessante no segundo semestre. O resultado líquido foi negativo em 17,7 bilhões no segundo TRI de 24, 21,6% superior ao segundo TRI de 23 e 16,9 milhões no semestre, 740 milhões, 740% superior ao primeiro semestre de 23. O EBITDA ajustado ficou negativo em 18,1 milhões no segundo TRI, 2,6% inferior ao segundo TRI de 23, e no acumulado do semestre ficou negativo em 11,3 milhões. CAPEX, nós tivemos aí no segundo TRI de 24, 10,4 milhões, menos 34% em relação ao segundo TRI de 23, e fechando o semestre com 17,4, 37,3 bilhões em relação ao primeiro semestre de 23. Falando um pouco da nossa performance, né, o segundo TRI de 24, a gente tem aí um crescimento em todas as linhas, né? Esse é o trabalho que a gente vem adotando aí, né, estando mais próximo dos nossos clientes, fazendo um trabalho mais intenso, fortalecendo a todo momento aí a nossa rede comercial. A gente sabe que o trimestre nós estamos numa entre-safra, isso não é tão representativo dentro da companhia, mas a gente já vê aí uma boa recuperação, né, olhando efetivamente o segundo TRI de 24. E tivemos também aí um recebimento bastante interessante na questão
das nossas contas, né? Vocês sabem que nós temos aí o chamado prazo de safra, e eu acho que dentro do trabalho que a gente vem fazendo na Vitia, né, de buscar um crescimento, mas um crescimento que nos dê segurança em termos de recebimento, nós fomos muito positivo aí na questão dos nossos recebimentos aí nas negociações aprazadas para 30 do 4 e 30 do 5. Falando um pouquinho aí dos riscos e oportunidades, né, o nosso cenário atual, então ainda nós temos uma safra 24, 25 desafiadora, né, bem de reflexo aí da safra 23, 24, mas a gente começa a enxergar coisas mais positivas para o ano. Nós temos hoje um câmbio mais positivo, né? Vocês sabem que essas commodities são dolarizadas, e isso favorece muito a precificação aí para o produtor rural. O produtor rural ele tem, lógico, custo em dólar, mas ele tem muito custo em real. Então, isso realmente deixa ele numa situação um pouco mais confortável. Nós temos aí uma expectativa, né, de mudança, né, do El Niño para o Laninha. A gente sabe que o Laninha ele promove aí um regime mais tranquilo em termos climáticos. Então, existe aí uma possibilidade interessante de a gente ter aí uma boa safra, né, de grãos. Temos um trabalho também bastante intenso em outras culturas esse ano. Isso tem realmente proporcionado um crescimento interessante nos negócios dentro da Vitia. A gente tem uma redução de estoque, né? Nós passamos aí o ano de 23, 24 muito estocado, né? Junto, né? O próprio produtor rural e as empresas de distribuição, seja revenda, seja cooperativa. Então, isso automaticamente fortalece aí nossa posição de vendas, e nós tivemos aí uma queda bastante acentuada dos insumos, principalmente quando a gente fala aí na parte dos NPKs. Automaticamente isso dá uma relação de troca mais positiva aí para o produtor rural. A gente continua aí trabalhando forte na parte dos produtos biológicos, e a gente nota de forma muito clara uma adoção, acho que bem percebida aí por parte do produtor rural. A gente fala no nosso posicionamento, a gente continua aí investindo bastante. O Henrique acho que vai mostrar coisas interessantes aí para vocês, né? Investindo bastante em P&D. A disciplina financeira é parte integrante do nosso processo funcional, e a gente, lógico, buscando aí estar o dia todo muito bem fortalecido junto aos nossos clientes, sejam produtores rurais, revendas ou cooperativas. Agora eu passo a palavra para o Alexandre. Obrigado, Wilson. Bom dia a todos. Falando um pouco de crescimento, né, como o Wilson comentou, a gente, nesse trimestre, teve crescimento em todas as linhas de produto. É um trimestre que já marca o início, né, da safra 24-25. Então, a gente já começa a ver um cenário mais construtivo para o ano. É um trimestre de pouca relevância no ano. Então, até em função disso, a gente pode ter alguns números de crescimentos percentuais que fogem um pouco da regra do que a gente está esperando para o ano, né? E aí eu falo até especificamente desse número de defensivo biológico, né, muito robusto, de 90%. Claro que reflete essa tendência de adoção e o que a gente está vendo de positivo, né, para o biológico, não só no curto como no longo prazo, porém não é isso que a gente espera para o ano. Em relação às outras linhas, a gente vê também uma demanda mais aquecida já para essa safra, como o Wilson mencionou, apesar de grandes desafios ainda presentes. Quando a gente pensa comparativamente, a gente tem fatores positivos que estão ajudando a demanda de insumos e, consequentemente, a nossa receita. Importante mencionar também que a gente ainda está vivendo, né, uma pressão de preço. No primeiro
trimestre isso foi muito intenso. A gente está vendo já agora no segundo trimestre também temos reflexo disso nos números. A gente teve queda de preço basicamente em todas as linhas. A gente está vendo já uma estabilização em algumas dessas linhas, não em todas, mas em algumas dessas linhas, uma estabilização de preço, esperando que no segundo semestre a gente tenha um cenário diferente do ano passado. A gente deve ter aí preços em média estáveis, em média, porque algumas linhas podem ter alguma recuperação modesta, né, e outras podem continuar tendo queda. Então, o próprio defensivo biológico, ele está com queda, né, no segundo trimestre, assim como no primeiro, mas uma queda até dentro da nossa expectativa. E a gente espera que é, ao, ao, ao longo dos próximos meses, né, essa queda ela se mantenha mais de uma forma menos intensa aí do que foi os últimos trimestres. Aí passando para o próximo slide, quando a gente fala de margem, a gente teve nesse trimestre queda de margem basicamente em todas as nossas linhas, né, quedas de margens pequenas, né, mas aí representativas, né, desse cenário de preço que a gente viu aí nos últimos trimestres e viu também nesse trimestre. A gente espera, como eu falei, com uma estabilização de preços aí no segundo semestre, uma estabilização também da queda de margem, tá? Vale mencionar, óbvio, né, a nossa linha aqui de condicionadores de solo e organomineral, né, apesar de ter uma margem menor, né, do que, sim, né, na verdade, uma margem menos negativa do que no mesmo trimestre do ano passado, ela ainda está aquém do nosso objetivo, que é zerar a perda dessa linha, mas a gente também acredita que no segundo semestre desse ano a gente vai atingir esse objetivo. A gente já viu, né, uma estabilização do preço do NPK, em alguns casos, até como fósforo, nesse último mês tivemos até um pequeno aumento de preço. Então, a gente acredita que a gente vai chegar dentro do objetivo do ano, que é estabilizar ou estancar essa linha. Passando para o próximo slide, falando um pouco do nosso SG&A, a gente teve um ponto importante aqui no semestre, né? Então, apesar da gente ter apresentado um crescimento significativo de receita e um crescimento também de lucro bruto, né? Porque apesar da queda da margem em todas as linhas, em termos de mix, a gente teve um mix positivo, de forma que a margem bruta da companhia ficou muito consolidada, né? Ficou próxima da estabilidade, mas as despesas, né, do trimestre cresceram 18%, baixo nível de faturamento e, consequentemente, de lucro, prejuízo pelo esse baixo nível de faturamento. E a gente teve aqui um fator sazonal, né, que impacta ainda mais nesse momento de baixo faturamento, que foi a reversão, né, no ano passado de uma provisão que a gente tinha feito de remuneração variável, enquanto que esse ano a gente constituiu uma provisão, né? Então, isso deu impacto, né, quando a gente olha trimestre contra trimestre, um impacto de cerca de 4 milhões de reais, que é representativo nesse trimestre pouco expressivo. Se a gente não, isolando esse efeito, o crescimento do SG&A no trimestre seria abaixo dos 10%. E também no semestre, né, que a gente tem esse efeito, o crescimento do SG&A também seria abaixo dos 10%, em linha com o que a gente vem buscando, né, de um cenário de contenção de despesas e gastos, né, não de reestruturação ou redução, né, de equipe, de estrutura, não é isso que a gente também vem buscando, mas a gente vem buscando uma contenção, né, um gasto mais moderado e abaixo, aí, entre, né, 0 e 10% é o que a gente espera para o ano. Acho que hoje, né, até com esse cenário
mais construtivo para o ano, a gente vai provavelmente ficar mais próximo aí dos 10% para o ano, entendendo, né, que o mercado está mais construtivo do que a gente imaginava no começo do ano, ou quando a gente fez o planejamento para 24. E no acumulado do ano, como resultado principalmente de um trimestre bem aquém, de um primeiro trimestre bem aquém das nossas expectativas, a gente saiu de um EBITDA positivo de 6,8 no primeiro semestre de 2023 para um EBITDA negativo de 11,3 milhões de reais, né? Como a gente falou, né? O grande impacto disso é o primeiro trimestre que ainda é reflexo da safra 23/24. Então, a gente espera realmente que a partir dos próximos trimestres a gente já tenha uma mudança de cenário, mostrando o crescimento contra o mesmo período do ano passado, né? E a gente tem o correspondente impacto, né, na margem, também acumulada do primeiro semestre de 24. Falando de CAPEX, esse é um ano comparativamente que a gente já se programava para um nível de CAPEX menor do que no esse ano. A gente só tem um pequeno investimento que já foi concluído na fase biológica, é esse investimento que a gente está chamando de planta de microbiológico de 7,1 milhões de reais para ampliação da nossa capacidade em termos de fermentação submersa. Temos também um investimento no escritório administrativo, é, fiz- abrimos, né, já a parte comercial de desenvolvimento de mercado em Ribeirão Preto. Nosso time já está lá desde o início do ano e até o final do ano a gente também terá uma parte do escritório para a diretoria. Então, a diretoria da Vitia vai sair de São Joaquim da Barra e ficar sediada em Ribeirão Preto, nesse novo escritório. E tivemos também a conclusão da nossa planta de macrobiológica no primeiro semestre, onde a gente está buscando ainda o ramp-up da produção. Está indo de forma positiva, conforme esperado, e a gente espera que o segundo semestre a gente já tenha uma performance mais positiva na parte de macrobiológico, né? Eu comento bastante, é um projeto inovador da VIT, essa atuação no segmento de macrobiológico. É um segmento que apresenta uma dinâmica muito diferente dos demais segmentos, sob o ponto de vista produtivo, e a gente está vindo com novas tecnologias e uma nova abordagem, acreditando que esse segmento vai ter um impacto importante na agricultura e no manejo integrado de pragas. Mas é um projeto ainda nosso em estruturação. E falando em termos de endividamento e geração de caixa, a gente teve um resultado positivo, sob o ponto de vista de recebimento da safra. A inadimplência ficou muito controlado, até diferente do que a gente tem visto, né, no mercado. Tivemos aí vários anúncios, né, de recuperação, com incremento substancial de 24 em relação a 2023 sobre esse aspecto. A Vitia não teve nenhum caso de clientes entrando em recuperação judicial na carteira até o momento, e tivemos também um cenário positivo do ponto de vista de recebimento, com os atrasos, né, que são característicos do setor, dentro de uma normalidade. Consequentemente, tivemos uma geração de caixa positiva no período. A gente reduziu a dívida líquida quando a gente compara o mesmo momento do ano passado, em 10,4%. E é importante mencionar que essa redução foi mesmo com
um pagamento importante de proventos e também com o gasto que a gente teve no nosso programa de recompra. Esses dois gastos, né, somaram mais de 70 milhões de reais no semestre. E mesmo assim a gente teve a redução da dívida líquida. Porém, em termos, né, de indicador, sobre o EBITDA, a gente teve o aumento em função da queda do EBITDA dos últimos 12 meses. Então, só para retomar aqui, na parte de lucratividade, então a gente teve uma queda de lucratividade trimestre contra trimestre, muito em função do fim da subvenção. E quando a gente olha o EBITDA trimestre contra trimestre, a gente teve muito próximo da estabilidade, até uma pequena melhora, né, no segundo trimestre. Agora eu passo a palavra para o Henrique. Em relação aos investimentos em P&D, PDI, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, a Vitia segue firme aí com os investimentos, com o planejado para 2024, e o foco, né, é o desenvolvimento, né, é, de novas tecnologias, né, biológicas aí para o controle de praga. Total no primeiro semestre foi em linha, no primeiro semestre de 2024 foi em linha ao, com o volume investido no primeiro semestre de 2023, né, praticamente teve um incremento, né, de um ano para o outro, de um semestre para o outro, de 2,1%, né, nós investimos no primeiro semestre de 24, 14 milhões 330 mil, né. Tivemos um pequeno incremento no investimento na linha de desenvolvimento de produtos biológicos, né, um incremento aí de 4% em relação ao primeiro semestre de 2023. Em relação ao investimento em CAPEX, né, nós tivemos, né, um incremento relevante, né, em relação ao primeiro semestre de 2023, né, um incremento aí de 3,9%. Nós investimos 1.550.000. Isso aí é por conta do investimento que nós fizemos no primeiro semestre na instalação de uma nova casa de vegetação e alguns equipamentos para os nossos laboratórios de PIDI. E sobre as conquistas, nós tivemos no primeiro semestre, né, de 24, de janeiro a junho, né, nós recebemos do MAPA 7 novas aprovações, né, de recomendações de uso, né, dos nossos produtos, no nosso portfólio de defensivo biológico para o controle de novas pragas e doenças. E também fruto do trabalho aí de bioprospecção, bioprocesso e também do nosso departamento de P&D agronômico, né, e assuntos regulatórios, nós conseguimos aprovação no especial temporário, né, que nos habilita aí para o campo, né, com essas tecnologias para avaliação da eficácia agronômica para determinadas pragas e doenças, e também a realização de testes toxicológicos e ecotoxicológicos. Desses 12 RETs que nós conseguimos, né, é importante aí ressaltar que 4 desses RETs, né, nós estamos trazendo, né, novos para registros, né, então micro-organismos inovadores, né, que ainda não estão no mercado. Então, nós vamos estar colocando essas tecnologias na próxima safra, na safra 2024, 25, para os ensaios agronômicos e a gente seguir com os registros dessas tecnologias nos próximos anos. Passo a palavra novamente para o Cris. Só para fechar aqui a apresentação, eu já comentei um pouco do nosso programa de recompra. Então, a gente executou 90% do terceiro programa de recompra. Importante mencionar que no ano a gente também executou uma parte do segundo programa de recompra.
a gente somou no primeiro semestre 32 milhões de gasto com o programa de recompra, e isso demonstra um pouco que a gente vem acreditando na companhia, né? E o preço das ações está descolado do que a gente acredita que é o valor, né? A gente já comentou muito sobre essa questão de alocação de capital, estratégia de recompra. Não é o interesse da companhia buscar uma recompra significativa. A gente quer, na verdade, ter cada vez mais exposição ao mercado, porém a gente vem entendendo que o preço das ações vem descolando do valor intrínseco e no melhor interesse dos acionistas a gente vem executando esse programa e vai continuar executando se assim persistir se persistirem as condições de mercado. Então, podemos encerrar a parte da apresentação, Laís, e aí a gente entra nas perguntas e respostas. Agora sim, iniciaremos a nossa sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão para perguntar por voz ou no botão Q&A na parte inferior da tela para escrever a sua pergunta. Nossa primeira pergunta vem do Bruno Tomazetto, analista sell-side do Itaú BBA. Wilson, Friso, Henrique, obrigado pelo call e por pegarem essas perguntas aqui. Nosso lado são duas, tá? Primeiro, se vocês podem comentar um pouco mais sobre formação de carteira de pedidos para o ano. Sei que nem sempre dá para abrir muitos detalhes nessa frente, mas o que vocês puderem comentar aqui vai ser ótimo, tá? Mesmo que quali, seja do TRI, do primeiro semestre, talvez mais até para entender como vocês estavam pensando isso até aqui, como isso tem performado, né? Ou mesmo o tempo que vocês imaginam que a gente poderia ver essa carteira acelerando um pouco mais. E aí a minha segunda pergunta é nesse tema de recuperação de rentabilidade, é mais se vocês conseguem quebrar a influência de cada uma dessas potenciais alavancas que vocês enxergam pela frente, tá? Então, vocês comentaram no call sobre contenção de gasto, pode ter uma recuperação de preço, talvez uma competição menos apertada, grande escala. Acho que são vários fatores aqui. A gente queria entender como que funciona a contribuição de cada uma dessas alavancas e até mesmo a distribuição temporal que vocês imaginam para isso aparecer no estado da companhia, tá? Nosso lado é isso, obrigadão. Tudo bem, Bruno. Eu vou falar um pouquinho aí de carteira e na questão da rentabilidade eu dou alguns inputs aí, depois o Friso pode falar um pouco mais. Mas falando em carteira, né, a gente vem fazendo um trabalho bacana, né? A gente começando agora o terceiro TRI, a gente começa aí com um crescimento em 2 dígitos em termos de receita. Carteira também, estamos aí com crescimento de 2 dígitos. O ano, como a gente falou, né, ele é um ano desafiador. Nós tivemos agora, né, vocês estão aí seguindo o mercado, né, mostrando que a safra americana é uma safra cheia, acima até das expectativas. Então, a gente tem aí uma oferta de grãos, né, maior do que se imaginava. E automaticamente é isso, né? Você tem uma oferta maior, né? A demanda não muda muito, você tem aí uma queda de preço. Agora, o ponto importante é que teve também, efetivamente, está refletindo aqui dentro da própria Vitia, né? Acho que em todas as indústrias do setor, seja de defensivo químico, a indústria de NPK, né? Dos adubos, de solo, semente, uma queda também bastante acentuada aí do custo para o produtor rural. Então a conta fecha. E o produtor, né, com uma expectativa de um ano de laninha, né, onde a parte climática tende a ser mais positiva, ele vai investir. Então isso reflete de uma forma muito clara, né, no próprio é o momento agora. Vocês sabem que é o segundo semestre que as coisas acontecem no agro brasileiro, né? A relevância é muito maior. Então, a gente tem aí uma carteira bastante interessante, né? Como eu falei aí, em 2 dígitos, né? Em relação a um crescimento de 2 dígitos em relação ao mesmo período do ano passado. E a gente começou aí, né? O próprio mês de julho, que vamos dizer o início aí do segundo semestre, também com crescimento em 2 dígitos. Então, a gente enxerga que as coisas elas começaram a, como eu falei, tem os desafios, eles são grandes, mas de uma forma, vamos dizer, um pouco mais tranquila dentro do que nós vimos aí no ano
de 23, né? Lá no ano de 23, nós tínhamos aí um problema climático seríssimo, nós tínhamos aí um custo para o produtor bastante alto, vindo aí das problemáticas de logística, de Covid. Então, as coisas mudaram bastante aí dentro do agro. E a própria VIT, ela vem trabalhando aí, né, buscando segmentos que estão rentabilizando muito bem o produtor, o setor de cana-de-açúcar, o setor cafeeiro, o próprio setor, né, de HF. A gente vem intensificando o nosso trabalho nessas localidades para melhorar aí a nossa performance. A questão de rentabilidade, eu sempre falo o seguinte, né? A gente tem duas pontas dentro da companhia, uma é a venda e a outra é a despesa. A gente aqui fez aí, desde o final de 2023, uma estruturação nesse sentido. E como o Friso falou, a gente não vem reduzindo força de venda, não vem reduzindo trabalhos de campo, mas em algumas coisas que a gente sentia que dava para dar uma mexida, e isso não ia interferir efetivamente na propositura da companhia no ano de 24, a gente trabalhou isso de forma bastante intensa. Buscamos efetivamente, né, uma performance, e está acontecendo isso no setor fabril, né, um ganho de escala, estamos trabalhando aí numa melhor otimização do processo. Então, essa parte a gente tem um controle. Quando a gente vai efetivamente para a ponta, quem dita a regra de preço é o mercado, né? A gente sabe disso. Acho que o setor hoje, como um todo, não passa aí com uma posição muito satisfatória, todo mundo precisando buscar receita, todo mundo precisando cumprir aí com as suas obrigações. Então, os desafios são esses. Mas eu acho que a Vitia está muito bem postada aí para esse ano, né, e para o próximo ano, para fazer aí o que ela precisa fazer para satisfazer os seus acionistas, para satisfazer o mercado. É isso que nós estamos trabalhando aqui internamente. Se você quiser dar uma completada aí, Frido, na questão aí de gastos, acho que é interessante. Tá, falando não, um pouco da nossa expectativa para o ano de crescimento de receita e crescimento de EBITDA, a gente trabalha, né, com um cenário de queda de margem dentro das linhas, né, até da própria linha de biológico. A gente trabalha com uma redução de preço média de 10% e, consequentemente, uma queda de margem. Porém, quando a gente pensa em termos de margem consolidada da companhia, em função do mix, a gente espera fechar o ano com uma margem superior, ao ano passado. E com as despesas, né, o SG&A sob controle, nesse patamar, né, que eu indiquei, ao redor ali de 10%, a gente espera também ter uma diluição desse SG&A, de forma a entregar um crescimento de EBITDA mais robusto. Já na última linha, a gente esse ano vai ter um impacto importante da subvenção, então a gente não espera o mesmo crescimento, pensando em termos de lucro líquido, em função desse fator específico, né, que o fim aí da antiga Lei Complementar 160. Então, é um pouco aí falando aí das grandes linhas aí do nosso resultado e da nossa expectativa. Tá super claro, pessoal. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Barra, analista sell-side do Citi. Olá, pessoal. Obrigado por pegar minhas perguntas aqui. Eu tenho duas. Acho que a primeira em alocação de capital, né? A gente, até como o Friso e o Wilson mencionaram aí no final do call, esse intenso programa de buyback. A gente já tem algum tempo que a gente vem discutindo até potenciais M&As. Acho que teria algumas oportunidades e, pelo que parecia naquele momento, o mercado estava proibitivo em termos de valuation, né? Acho que teve aí talvez um ajuste, um reajuste de mercado, não sei, talvez uma volta às médias, né, do setor. Eu não sei se mudou um pouco esse panorama em relação a M&A e como vocês estão vendo isso. Oi?
Eu não sei como vocês estão vendo isso daqui para frente. Se pudesse dar um pouquinho mais de cor em relação a isso, seria interessante. O segundo ponto, acho que seria na parte de comercialização, né? Acho que até pegando a primeira pergunta em relação à margem, volume, é, é, pelo que parece ali, teve uma aceleração de volume e eu não sei o quanto disso aqui é explicado por uma estratégia diferente de comercialização, talvez indo aí por outros canais, mais B2B, talvez. Se pudesse falar um pouquinho sobre isso do passado e quanto isso tem surgido efeito aqui nessa criação de volume de venda para essa safra, ou se é um efeito mais top-down, mais macro aqui do setor. Quer falar sobre alocação Deixa eu começar, visto que de com a parte do M&A, e eu passo para você para falar um pouco da estratégia. Sobre o M&A, a gente continua olhando oportunidades, né, como a gente sempre olhou. Eu acredito que o mercado está mais ativo, né, ou seja, a gente tem visto um maior número de oportunidades, agora que fica um pouco mais claro quais são as condições do mercado, né? A gente passou por 2 anos aí muito atípicos, né? Um ano de um excesso de otimismo, né? Que foi 2022, depois um ano de um ajuste extremo, que foi 23. E agora eu entendo que a gente tem um cenário um pouco mais estável, né? E a gente tem visto aí bastante oportunidades e dá um conforto maior, né, tanto para quem está comprando quanto para quem está vendendo de o que precificar, né? O que vem só, acho que atrapalhando um pouco, né, a parte do M&A, né, e dentro dessa decisão é que a gente tem visto aí os ativos extremamente aí desvalorizados, né, principalmente a nossa própria ação, né, na bolsa. E claro que o mercado privado às vezes não anda nesse mesmo ritmo, né? É, então, na verdade, a gente tem visto, eu acho que a VIT até mais desvalorizada aí do que várias oportunidades aí de M&A, né? Então, a gente tem que ponderar um pouco, né, esses fatores, né? Mas a gente continua olhando e com bastante cautela, né, como é a nossa característica. A gente teve aí algumas oportunidades aí ao longo dos últimos anos, até que a gente decidiu não prosseguir, né, até em função dessa instabilidade no mercado, e eu acho que a gente foi feliz e a gente continuou olhando e acredita que em algum momento a gente vai chegar aí num ativo aí que atenda aos nossos critérios, né, tanto sob o ponto de vista estratégico e de sinergias, como de preço, né, as duas coisas são extremamente relevantes e importantes. Falando a questão aí, Gabriel, sobre comercialização, é, é claro, como eu falei para vocês, uma queda de preço em todos os insumos, né? Não é na nossa indústria, é na indústria de NPK, é na indústria de defensivo-química, é na indústria de semente. A gente, lógico, que vem trabalhando, né, para aumentar realmente o volume de produtos no mercado, até para buscar uma compensação nesse sentido. Agora, quando a gente fala em B2B, a gente tem o trabalho de B2B, mas não é isso que está fazendo o crescimento dentro da companhia, não. O crescimento ele é efetivo aí buscando lá o produtor rural, né? Seja através de uma venda direta, seja efetivamente aí junto aos nossos parceiros de distribuição. Então é isso, de forma muito clara. Ótimo, Wilson. Se eu puder, só para um follow-up na parte do M&A, acho que até nesse ponto do Alexandre, não sei se poderiam falar um pouco mais sobre o que seria aqui os potenciais targets, assim, principalmente em setores, né? Se seria macro, micro, biológico, ou algum setor mais específico. Não sei quanto você poderia dividir isso. A nossa estratégia, Bacos, ela permanece a mesma, né? A gente acaba olhando ou novas tecnologias, né, pensando aí em sinergia com o nosso portfólio. E aí as novas tecnologias estão muito voltadas ao biológico, que é o nosso radar,
Só que aí, obviamente, em muitos casos a gente esbarra na questão de preço, né? Porque hoje é uma empresa, né, vamos dizer, mais madura de biológicos, acaba para a gente não fazendo sentido, né, sob o ponto de vista de preço, em relação às tecnologias que a gente pode investir aqui. Então, a gente teria que olhar coisas menores ou tecnologias apartadas. Já na parte vamos dizer, de outros insumos complementares, vamos dizer, de especiais, a gente olha oportunidades de acesso ao mercado. E aí sim a gente tem empresas, um maior número de empresas e com maior porte e dentro de precificações razoáveis, né? Então, acho que são essas trabalhando aqui, sempre olhando ou tecnologia ou acesso ao mercado. Há empresas aí que têm uma penetração em culturas que a gente não tem a penetração que a gente gostaria, ou mesmo regional. Há empresas que estão presentes em regiões onde a gente não tem a penetração. A gente sabe que acesso ao mercado no agro, no Brasil, não é uma coisa que constrói do dia com a noite, para a noite, né? Então, sempre tem valor a gente olhar a aquisição sobre esse aspecto, especialmente se a gente conseguir usar o canal para colocar as nossas tecnologias biológicas. E como eu falei, novas tecnologias, a gente tem olhado bastante, como foi o negócio que a gente fez de macro, que a gente está estruturando, mas a gente tem visto que a estratégia mais interessante seria olhar coisas menores, né, para a gente construir, do que ativos mais maduros, que tem uma precificação hoje, né, até muito superior do que a da própria VIT, né, como vocês têm visto, né, nas transações que têm sido anunciadas, né? Às vezes com múltiplos, no mínimo 50% maiores do que a própria VIT, então a gente entende que aí ficaria até uma destruição de valor e aí a gente preferiria fazer o programa de recompra. Tá ótimo, super claro. Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do João Festes, analista buy-side da Ori Capital. Bom dia, qual o mix por cultura da receita de biológicos deste trimestre? Bom, acho que a gente não tem essa informação aqui, né, de bate-pronto, e a gente também vai avaliar, a gente avalia aqui se a gente vai abrir um mix de cultura por linha, tá? A gente não tem tradicionalmente aberto, depois a gente entra em contato. Acho que até se tiver outra pergunta, Laís, acho que é melhor a gente ir para outra pergunta. Nossa próxima pergunta vem do Pedro Fonseca, analista sell-side da XP. Tudo bem, Wilson, Friso, Henrique, bom dia a todos, obrigado por pegar a minha pergunta. Eu tenho duas, eu até peço desculpas se isso já foi endereçado, que a gente estava em outro call aqui, acabei entrando um pouco atrasado, mas sobre essa performance do segundo TRI, que teve um crescimento bem interessante top line, a impressão que a gente tem, e aí o Wilson já comentou isso, né, que houve uma queda forte de preço e foi muito mais volume, né? E aí, o que vocês puderem trazer para a gente de ordem de grandeza em termos de preço e volume por categoria para esse trimestre seria interessante. E ainda nessa linha, o que eu gostaria de entender é se faz sentido imaginar que a companhia agora está focando um pouco mais em market share, né? Eventualmente aproveitar esse balanço mais capitalizado do que a média dos competidores para aproveitar esse momento mais difícil para ganhar market share, se isso faz sentido. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é sobre portfólio. A gente conversou aqui há alguns trimestres, né? Acho que o próprio Wilson falou bastante disso, que foi uma surpresa como o setor, os produtos do setor atingiram um patamar de commodity talvez um pouco mais rápido do que o esperado. Então a minha pergunta talvez seja mais para o Henrique, para o Wilson, é a visão de portfólio hoje, né? Assim, como a Vitia tem se posicionado versus os demais players do setor, os competidores, em termos de portfólio. Esses são meus pontos. Obrigado, pessoal. Olha, sem dúvida, Pedro, a gente vem aí, né, buscando volume esse ano, seja dentro dos nossos próprios
clientes, né, atuais e dentro, efetivamente, de novos clientes. A gente até teve aí uma apresentação aí do comitê comercial nessa última semana, né, que passou, e a gente tem um crescimento aí com novos clientes dentro da Vitia na ordem de 12%. Buscar market share, nós buscamos a todo momento. O agro, ele tem as suas características, né? Onde você tem boas parcerias, né? A Vitia tem boas parcerias, outros competidores também têm boas parcerias. Não é fácil você fazer uma reversão disso de uma forma abrupta. As coisas vão acontecendo conforme trabalho. Mas mostrando, né, quando a gente pega, né, a demonstração nossa aí, junto a esse comitê, né, que nós tivemos aí um incremento, né, dentro da nossa carteira de cliente de 12%, isso é muito, clientes novos, né, a gente classifica como clientes novos. Então, a gente está realmente trabalhando, buscando market share, buscando outras culturas, né, até focando um trabalho mais intenso em outras culturas. Isso vai posicionando a nossa empresa aí para dentro de um crescimento. E quando a gente fala de portfólio, eu não sei se você, como você falou, você entrou um pouquinho atrasado, o Henrique fez aí uma apresentação mostrando, né, que a gente está intenso nisso. Então, nós temos hoje 4 novos micro-organismos, dentro da tese nossa, que é um processo que revoluciona um pouco as atuais aí, tecnologias, né? A gente nota o que nós temos hoje no mercado em termos de biológico, querendo ou não querendo, ele acabou sendo bastante já trabalhado também por outras companhias. Então, a nossa massa funcional é realmente buscar inovação. Acho que o Henrique poderia falar um pouquinho a respeito disso aí para vocês. Uhum. Tá joia, Wilson, obrigado. Não, mas é bem isso, né? Nós entendemos aí a necessidade, a importância, né, de a gente desenvolver novas tecnologias, né, para dar condições aí, né, de ser m- mais competitivos aí no futuro, né, no mercado, e entregando resultado para os nossos clientes, né? Nós estamos trabalhando aí nós estamos colocando uma força muito grande na bioprospecção, né? Ou seja, né, encontrar novos micro-organismos, novos gêneros e espécies de micro-organismos eficientes, né? Que sejam mais eficientes que o nosso portfólio e mais eficiente que o portfólio aí dos principais competidores que estão no mercado, né? Nós estamos encontrando esses micro-organismos, essa é uma notícia muito boa, né? E desenvolvendo formulações, né, mais adequadas possíveis para esses micro-organismos, né, que tragam sinergia, né, e aumento aí de eficácia, né, no controle de pragas e doenças. Né. Fruto desse trabalho é que nós conseguimos esse ano aí, na aprovação, né, de 4 RETs, né, que é o Registro Especial Temporário, né, que é, vamos falar assim, que passa pela avaliação aí do mapa Visibão, para a gente levar esses micro-organismos, na verdade, essas tecnologias já prontas, né, formuladas, né, para o campo, né, para a gente seguir com os registros, né. Então, nós estamos trabalhando, né, e a gente espera aí que nos próximos anos, né, trazer novidade aí para o mercado, né, novidades assim que coloquem a VIT aí numa posição, né, cada vez mais competitiva, né, e sempre entregando aí resultados, né, positivos para os nossos clientes. Tá claro. Obrigado, Wilson. Obrigado, Henrique. Super claro. Obrigado. Obrigado, Pedro. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão ou no botão Q&A na parte inferior da tela para escrever a sua pergunta. Nossa próxima pergunta vem novamente do Gabriel Barra, analista sell-side do Citi. Pessoal, pode liberar o microfone do Barra, por favor? Ele levantou sem querer? Não havendo mais perguntas, encerramos a nossa sessão de perguntas e respostas. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Wilson Romanini para que faça as considerações finais da companhia. Muito bom. Estamos passando aí, né, o fechamento desse semestre. Como vocês sabem, a gente, dentro do agro, sempre tem um
semestre mais forte do que o outro. Estamos entrando agora no segundo semestre, como eu falei para vocês, de uma forma interessante, né, com crescimento já no mês de julho, uma carteira bastante interessante aí, né, acima de um dígito a dois dígitos. Acho que colocamos bastante práticas aqui para ser mais eficiente na questão das nossas racionalizações em termos de gastos. Estamos fazendo um trabalho, né, bastante interessante em novas culturas, né, colocando realmente time específico para isso. A gente tem criado aqui time para grandes contas, time para o setor sucroalcooleiro, time para o setor de citrícola. Tem bastante coisa interessante na parte de macrobiológico. A Vitia não para de trabalhar. E o que a gente acha é o seguinte: o agro está aí, eu que estou há bastante tempo no agro, a gente vê de uma forma muito clara esses momentos. Acho que a Vitia está muito bem preparada para passar esses momentos mais difíceis. E é isso, esse é o nosso trabalho. Vamos continuar sempre firme nos nossos propósitos. Vamos ter um ano de safra 24, 25, acho que positiva, e vamos entrar aí na 25, 26 também, buscando esse positivismo. Agradeço a todos e estamos sempre aqui à disposição. A videoconferência da Vitia está encerrada. A área de relação com investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Bom dia.